Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Estamos sim, hoje a sexta-feira, dia 12 de abril do ano 2024. 12 de abril do ano 2024. E somos gratos a Deus por isto. Agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Agradecemos a Deus por ter chegado a mais um final de semana. Sim, estamos no final de semana. Final de semana onde vamos poder estar junto com a família, descansar, congregar, anunciar o reino de Deus, estar em comunhão com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. No final de semana, você tem um compromisso com Deus, não com o pastor, não com a igreja, com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, é um momento de você poder agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito por você, por aquilo que Deus tem feito pela sua família. É o momento. É o momento, sim, de você poder agradecer a Deus. Estamos começando a nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer. E hoje estamos no capítulo número 17 de 1 de Samuel. Capítulo número 17 de 1 de Samuel, nós temos uma história que poderíamos dizer assim, um clássico, algo que tem um recorde em pregações, em ministrações sobre esta palavra, que é o enfrentamento de Davi com Golias. E muito se fala sobre este enfrentamento de Davi com Golias, porque Davi pegou 5 pedras. Era Davi verdadeiramente filho de Jessé? Ouvimos tantas coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Coisas que não estão escritas na palavra do Senhor. Coisas que muitas vezes são acrescentadas por homens, talvez com boas intenções. Mas muitas vezes nem sequer citam a fonte de onde tiraram tal ou qual informação. Não citam nem sequer a fonte de onde tiraram tal qual ou tal informação. Então se fala muito da Davi. Creio que 1 Samuel 17 é um dos mais pregados. Mas nesta manhã nós não queremos falar de Golias. Nós queremos falar de outro personagem, chamado Eliabe. O irmão mais velho de Davi, o primogênito, porque estava lá no campo de batalha junto com seus outros 2 irmãos, lá no campo de batalha, onde justamente vai chegar Davi, onde ali vai se dar esse enfrentamento com Golias. Primeiro, Deus não faz nada, absolutamente nada, sem um propósito nas nossas vidas. Tudo que, ou a maioria das vezes que acontece alguma coisa depois que nós estamos no caminho do Senhor, nós aprendemos a ser direcionados, a caminhar
com Deus. E tudo o que fazemos ou deixamos de fazer deve de ter a direção de Deus. Deve ser Deus quem nos direciona. Veja bem, nós podemos escolher. Temos essa liberdade para escolher. Eu escolhi, por exemplo, com quem me casar. Só que eu sempre falo para minha esposa, para meus filhos, que ela é a companheira, a esposa que eu pedi para Deus. Pois quando orei a Deus por primeira vez, lá pelos anos 81, quando estava conhecendo o Senhor e que estava aprendendo e continuo aprendendo a palavra de Deus, numa madrugada, numa vila bem 50 quilômetros mais ou menos da cidade, onde ali nós tínhamos um trabalho, ia sozinho pregar lá naquele lugar. Ficava numa casinha bem pobrezinha, sem luz. Ali foi onde começamos a ministrar a palavra de Deus. 18 anos, uma casinha pequena, sem reboco, uma casinha baixinha, onde a sala, que era o cômodo maior, ali era onde fazíamos nossas reuniões. Nos fundos tinha um fogão a lenha, uma cama, ali era onde ficava. E não tinha luz. Era com aquelas lâmpadas a querosene. Esse foi o nosso comércio para começar a pregar a palavra de Deus. Lâmpadas a querosene, aquele lugar. E ali eu orei a Deus que queria uma esposa e dei o nome da esposa que eu queria para o Senhor, que é com quem até hoje, faz 35 anos, estamos casados. Nós temos a liberdade de poder escolher. Podemos escolher se servimos a Deus ou não. Agora, devemos sempre apresentar nossas escolhas a Deus. Não esqueça isto. Antes de você fazer uma escolha, ore ao Senhor, fale com o Senhor, peça orientação ao Senhor. Capítulo 16 de Samuel. Davi é ungido rei no lugar de Saul, pois Saul foi rejeitado por Deus como consequência das suas desobediências. Ali na casa de Jessé, em Belém, o nome Jessé quer dizer rei ou presente de Deus. E ali na casa deste homem, ali se levantou o rei de Israel, Davi. Foi ungido rei. Logo depois disto, ele foi levado à casa de Saul, ao palácio, para tocar, para poder assim trazer tranquilidade a Saul, pois ele estava sendo atormentado por demônios. Em outras palavras, Saul estava totalmente endemoniado. Mas ele ia e vinha. Eram 8 irmãos, 8 filhos tinha Jessé. E Davi era o menor deles.
Algumas mentes iluminadas dizem que Davi era um filho bastardo, que não era da mesma mãe. Enfim, se fala tanta coisa que não estão escritas na palavra de Deus, por isso é importante você conhecer a palavra de Deus para não cair na manipulação, para não cair na especulação de muitos. Muitas vezes falam as coisas, mas não falam as fontes de onde as tirar. Alguns dizem que simplesmente Davi era um filho bastardo. Davi o significado do nome Davi é o amado, querido, o predileto. Amado, querido ou predileto. Então me pergunto, se fosse um filho bastardo, será que Jessé iria colocar este nome justamente nesse filho? Chamá-lo de amado, querido, predileto? Não sei. A palavra de Deus não nos fala absolutamente nada ao que se refere a quem, se Davi era ou não era filho desse casamento de Jessé. Se era filho da mesma mãe, seus irmãos, em outras palavras. A palavra de Deus não diz absolutamente nada disso, assim como não fala nada tampouco por que Davi tomou 5 pedras para matar a Golias. A palavra de Deus não fala nada, somente diz que ele escolheu 5 pedras. Logo podemos embelezar nossas mensagens falando o significado daquelas pedras, ou do número 5. Bom dia, Carla, que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã, ali na cidade de São Francisco de Assis. Um grande abraço a Luciano, a Vítor Emanuel e a Luciana. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. Bom dia, Luciano. Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã aí na cidade de São Francisco. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. Até aí. Davi era quem cuidava das ovelhas da casa do seu pai. E ele fazia isto com muita responsabilidade e ousadia, pois nós vamos descobrir neste capítulo número 17 algo que nem o pai de Davi, nem os seus irmãos sabiam ou jamais poderiam ter imaginado, que aquele frágil menino jovem lutava quando estava pastoreando suas ovelhas para defendê-las do urso e do leão. Ele vai dizer que literalmente ele arrancava suas ovelhas das mãos, da boca do leão, do urso, para poder salvá-las. Isto fazia Davi. Lá onde estava pastoreando as suas ovelhas. E ninguém sabia disso.
a não ser Deus. Tem coisas na vida que nós não podemos estar espalhando. É engraçado hoje. Alguém leva 1 litro de leite para uma pessoa necessitada e vai tirar uma fotinho com aquela pessoa, com a caixa de leite, com isto e com aquilo. E logo vai para as redes sociais para que possam ver aquilo que ele está fazendo. Davi não fazia isso. Cuidado com aquilo que você está publicando nas redes sociais. Cuidado com o orgulho, com a vanaglória. Cuidado com se achar melhor do que os outros. O certo é que o pai de Davi, Jessé, vai dizer a Davi no versículo número 17 do capítulo 17, e disse a Davi, o seu filho: toma agora para os teus irmãos 1 efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos, e carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão teus irmãos, e toma deles garantia. Para ver como eles estão. Davi está sendo enviado pelo seu pai ao campo de batalha. Ele está sendo enviado pelo seu pai ao campo de batalha. Ele não está indo porque ele quer ou porque ele deseja ir. Já seja por curiosidade ou por estar lá, sei lá. Não. A sua responsabilidade era cuidar das ovelhas do seu pai. E isto ele fazia muito bem. Ele cuidava, ele pastoreava, ele defendia, arriscava até sua própria vida para poder defender as suas ovelhas. Agora, ele estava indo ao campo de batalha, mandado, ordenado, obedecendo o mandamento do seu pai. É Jessé quem está enviando Davi ao campo de batalha, pois ele estava preocupado pelos seus filhos. Que pai não estaria? E mais numa época que as notícias demoravam muito em chegar. Então ele está enviando Davi. Davi chega lá e logicamente vai se encontrar com toda aquela situação. E Davi vai se oferecer para enfrentar a Golias. E isto vai despertar a ira de Eliabe, seu irmão. O nome Eliabe significa Deus e Pai. Deus é Pai. Eliabe. E Eliabe, seu irmão mais velho, no versículo 28, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra ele e disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que fiz eu agora? Não há uma causa. Se surpreendeu com a atitude do seu irmão Eliabe. Agora, podemos nos deter e ver por um momento essa atitude desse homem. Será que não era inveja?
Será que ele não queria se justificar? Ele estava entre os homens de Israel que estavam tremendo diante de Golias. Ele estava ali junto com os homens de Israel, homens que estavam amedrontados, que tinham recuado, que tremiam cada vez que aparecia Golias. E de repente aparece um frágil menino, perguntando ali o que o rei vai fazer para aquele que matar a Golias. Davi se interessou pela causa de Deus. Davi se interessou pela obra de Deus. Davi se interessou pelo reino de Deus. E é desses homens que estamos necessitando nos nossos dias de hoje. Homens que se preocupem pelo reino de Deus e não pela sua própria casa. Homens que se preocupem pelo reino de Deus. Homens que busquem fazerem a vontade de Deus. Homens que estejam dispostos a entrar no campo de batalha para vencer o mal. Homens que estejam dispostos a intercederem pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pela sua nação. É isso que Deus está buscando nestes dias. Não os Eliabes. De Eliabe estamos cheios. E veja o nome deste homem, o significado do nome dele. Nem sequer isso ele estava honrando. Ele estava com medo. Ele estava amedrontado. Estava totalmente amedrontado. Eliabe, um covarde. Um covarde. Quantos Eliabes temos hoje no nosso dia a dia? No nosso dia a dia. Faz 2, 3 dias estávamos pregando num lugar. Ali o encarregado daquele lugar está dividido, atendendo 2 obras. Bom dia, Estela. Bom dia, milagres acontecem. Deus abençoe. E que muitas pessoas falaram que ele abandonava a família, que ele abandonava isto, que ele abandonava aquilo. Alguns até falaram para ele. Ele disse: não abandonei a minha família, nem abandonei meus filhos. Eu estou atendendo a um chamado de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Os Eliabes sempre vão estar indispostos a criticarem, a murmurarem. Por esta razão é que sempre falo que cuidado para quem contamos os nossos sonhos, nossos projetos. Cuidado com quem nós estamos conversando. Davi não tinha ido ali por vontade própria. Ele tinha ido ali sendo mandado, enviado pelo seu pai. Ele não estava ali porque ele queria, ele estava ali porque ele sabia o que significava a obediência. E a pergunta dele é: com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Envergonhando
chamando-o de irresponsável. Com quem deixaste? Mas a palavra de Deus nos diz que Davi se levantou, no versículo número 20, que Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador. E pegou, e foi como Jessé lhe havia ordenado, e ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado batalha, exército contra exército. Ele chegou no momento exato do começo da batalha. Seria causalidade para muitos. Causalmente cheguei e o exército estava se enfrentando. Mas isto era projeto de Deus. Para honrar a quem? A Davi. Aquele pequeno jovem. Estava ali para enfrentar agora a um gigante. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Nossos caminhos não são os mesmos caminhos que Deus tem preparado para nós. É algo que devemos de entender, de compreender, de que Deus preparou um caminho, de que Deus tem te dado um chamado, de que Deus tem te mostrado por onde ir. Agora, a pergunta é: estamos obedecendo o chamado de Deus? Estamos realmente no lugar que Deus deseja que nós estejamos? Tem muitas pessoas por aí ocupando lugares que não foram direcionados por Deus, foram direcionados por homens. Tem muitas pessoas por aí falando em chamado, quando na realidade não tiveram um chamado. Tem muitas pessoas por aí dizendo que receberam uma palavra, quando Deus não deu nenhuma palavra, porque elas mesmas correm detrás de homens, buscando revelações, que venham a satisfazer, logicamente, o desejo dos seus corações. E o mais triste é que pensam que estão fazendo a obra de Deus e na realidade da realidade estão em desobediência. Que aprendamos com Davi o que é a obediência. Possamos aprender com Davi também o significado do arrependimento. Davi se transformou em rei. Esse episódio, o enfrentamento dele com Golias, foi o que levou a Davi tornar-se conhecido. Foi o que levou a Davi ser conhecido pela nação de Israel. Deus preparando todas as coisas. Deus preparando o caminho para o reinado de Davi. Por que não paramos de empurrar com a barriga e deixamos que seja Deus quem nos direcione e quem nos mostre o caminho? Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, eu quero louvar-te, quero agradecer, quero exaltar o teu santo e soberano nome, meu Pai.
Senhor Deus, que Tu venha, Senhor eterno, nos dar direção, nos dar sabedoria, nos dar, Senhor Deus, entendimento, meu Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz e fazer a Tua santa e maravilhosa vontade. Meu Pai, eu oro agora e intercedo, ó Deus, por cada um daqueles que estão conectados e daqueles que irão assistir este vídeo, que eles venham terem um final de semana abençoado, onde eles possam, Senhor Deus, estar na Tua casa, estar reunidos no Teu nome, Senhor, que eles possam ter entendimento, compreensão da Tua palavra e colocá-la por obra. Senhor, um final de semana sobrenatural, onde Tua glória venha nos impactar, onde Tua presença venha trazer transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.